Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 7, né? Então aqui nós paramos no parágrafo que diz assim: e para maior êxito no verdadeiro conhecimento do homem, isso é tão profundo que você nem imagina. É conveniente saber-se que ele é também a mesma unidade quando manifesta as suas atividades morais. A mesma unidade quando se manifesta as suas atividades morais, intelectuais, sociais e religiosas. Olha só para você ver. Quando eu disse aqui, é para maior êxito no verdadeiro conhecimento do homem, quando fala-se conhecimento do homem, tem um sentido triplo. O conhecimento do homem. Você entendeu? São nuances totalmente diferentes de muitas que vemos por aí. Então, quando se fala assim, quando se diz assim, e para maior êxito no verdadeiro conhecimento do homem, é conveniente saber-se que ele é também a mesma unidade quando manifesta as suas atividades morais, intelectuais, sociais e religiosas. Deste modo, quer na enfermidade ou na saúde, não há separação entre o pensamento, a emoção e a ação. Eu não disse para você que esses 3 fatores são importantíssimos? Porque observemos pensamento, emoção e ação. Todos os 3 encontram-se interligados à unidade do homem na questão, nos modos morais, intelectuais, sociais e religiosos. É o equilíbrio. O que eu estou querendo dizer? É o ser equilibrado, aquele isento de todo processo pecaminoso, de toda a toxina. Então, olha só, pensamento, a emoção e a ação do homem. Em qualquer acontecimento de sua vida, há de sempre revelar-se numa só consciência, num só todo psíquico e físico, numa só memória forjada no simbolismo do tempo e do espaço. Isso é muito profundo, queridos irmãos. Isso é coisa milenar. Isso é algo que acompanha o indivíduo milênios e milênios e milênios e milênios. Esse processo que se forja, você entendeu?
Então, esse pensamento, essa emoção e esta ação, juntamente com a moral, o intelecto social e religioso, ele se funde naquele princípio, o qual almeja a ascensão. Aquele que almeja a ascensão. Por isso que eu falei a respeito, que eu comentei a respeito do equilíbrio. Porque um desses fatores em desequilíbrio se dá no que nós vemos hoje em dia. Agora, existe um porquê que se dá esse equilíbrio, esse desequilíbrio. Porque o indivíduo ou os indivíduos transgrediram em vidas passadas, mesmo neste orbe ou em outros orbes, porque todos nós sabemos que a Terra é um planeta transitório. E como milhares de raças de seres vieram de outros orbes para a Terra e já retornaram aos seus planetas de origens, de onde saíram um dia, nós também viemos de outros planetas e retornaremos a esses planetas um dia de onde nós saímos, a não ser que fiquemos por aqui mesmo com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que eu não vou abandonar o Cristo, não. Se me apresentarem outro melhor que ele, eu vou dizer assim, olha, show. Eu vou permanecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, desde o princípio, nosso Senhor Jesus Cristo já nos amava. Então você observou o quanto é importante esse equilíbrio que se forja no simbolismo do tempo e do espaço? Por que no simbolismo do tempo e do espaço? Porque não há como esse tempo ser cronometrado e nem medido. Porque cada um, isso é muito importante, eu adoro falar a respeito desses assuntos, queridos irmãos. Porque cada um foi forjado no momento. Você numa hora, eu em outra, outro em outra. Ninguém é igual. Todos nós, cada um, possuímos uma idade. Cada qual possui uma qualidade. Por isso a desigualdade. Por isso a importância de que aquele que conhece um pouquinho mais dê a mão. Aquele que se encontra um pouquinho mais atrás. Porque, queridos irmãos, não há nada mais gostoso que no momento em que você está passando por grande dificuldade, que você receba um abraço de uma pessoa que lhe quer bem, que você ouça aquela pessoa lhe dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, vai com Deus, que Deus o ilumine. Não há nada mais gostoso
Isso tudo são anjos anônimos que em nossa existência evolutiva, não é nem em nossa vida, que em nossa existência evolutiva, porque sempre haverá esses anjos anônimos por toda a eternidade. Não há nada mais importante, mais gostoso que esses anjos anônimos. Por isso, forjada no simbolismo do tempo e do espaço, porque não há como cronometrar. Não há como cronometrar, não é verdade? Como você vai cronometrar o tempo de Deus? O espaço de Deus? Até porque Deus não possui espaço e também muito menos tempo. Não existe tempo, não existe espaço. Existe tempo e existe espaço de acordo com o nível de compreensão da humanidade, principalmente na questão da ciência, que nós muito respeitamos. Mas um dia verão que tudo isso ficou para trás e que novas ciências haverão de dar início, se quiserem continuar a estudar as leis que regem o universo. E automaticamente, mesmo você não acreditando em Deus, mas pelo fato de você estudar as leis que regem o universo, constantemente você encontra-se frente a frente com Deus, porque Deus se faz presente através de sua obra. Olha que maravilha. Em consequência, como o espírito e o corpo não podem ser estudados separadamente, quer na saúde, quer na doença, é óbvio que também no caso do câncer e do seu tratamento específico, é muito importante e sensato identificar-se antes o tipo psíquico do doente. Isso é muito importante, descobrir o estado psíquico do doente. Só que, com todo respeito, na Terra, principalmente na atualidade, ainda não existe aquele oncologista preocupado com o estado psíquico do paciente. É esta a diferença. É esta a diferença. O dia que se preocuparem mais com o estado psíquico do paciente, que se preocuparem mais com o perispírito, com a alma do paciente, perceberão que 99% do que se apresenta externamente encontra-se no campo psíquico, no perispírito e no espírito. Deu para você entender, querido irmão? E em seguida considerar-se então a espécie. Então, como considerar a espécie se o indivíduo, se o médico apenas analisa o exame e fornece o diagnóstico ao paciente? Como? Sem antes analisar
o psíquico do paciente. Porque o psíquico do paciente nunca foi avaliado pelo oncologista, principalmente. Acredito que nem pelos psiquiatras. O psíquico, o campo psíquico, nunca foi avaliado pelos psiquiatras. Porque ainda lhes faltam capacidade condizente a esse processo que para nós é mais que real. É mais que real. Mas que um dia todos desfrutarão. Da espécie da doença. Então, em seguida, considerar-se então a espécie da doença. Observe que existe diversos tipos de câncer. Então, o oncologista hoje, o máximo que ele consegue é prescrever, diagnosticar câncer X, câncer Y, mas antes de especificar o câncer Y ou X e levar ao conhecimento do paciente, é necessário analisar o tipo psíquico do doente. Porque é só através do tipo psíquico é que ele, médico, conseguirá se aprofundar cada vez mais naquela anomalia, naquela enfermidade. Podendo ser que o êxito se torne muito maior. Porque a partir do momento que você trabalha o campo psíquico do paciente, você consegue mudar a aura do paciente e aquela junção entre paciente e médico. Cria-se uma certa imunologia, onde não só a químio, como a rádio, como a esperança que o paciente deposita no especialista, o leva a uma recuperação mais rápida. E se não o recupera no corpo físico, mas mesmo assim, o condiciona para que, ao retornar na parte espiritual, chegue numa condição bem melhor. Embora certas porcentagens de incidência do câncer, seja oriunda do choque ocorrido entre as forças ocultas que descem do plano superior e as energias astrais criadoras dos diversos reinos da vida física, a sua manifestação mórbida no homem é proveniente da toxicidade fluídica que ainda circula no perispírito
e que foi acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos nas vésperas, ocorridos nas várias encarnações pretéritas. Então você entendeu, né? Que independente, as toxinas sempre estiveram presentes. Não existe efeito sem causa. É óbvio que não existe também causa sem gerar efeito. Não é verdade? Então as pessoas têm que se conscientizar. As pessoas têm que estudar. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Ora, queridos irmãos, e o que é a verdade? É a verdade. E o que é a mentira? É a mentira. Então, estudemos o nosso eu. Paremos e analisemos. Procuremos refletir. Anotemos em um papel quais são os meus maiores defeitos. Quais são as minhas maiores qualidades? Ou melhores qualidades. Devemos aumentar nossas qualidades, como devemos diminuir os nossos defeitos, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, não é verdade? Então, o espírita sincero, ele sabe que através da resignação, da paciência, da humildade, do não desespero, porque não adianta, queridos irmãos, uma vez no corpo físico, a única certeza que nós temos, com todo respeito, é que nós retornaremos à pátria espiritual, seja mais cedo, seja mais tarde. Seja mais cedo ou seja mais tarde. Então, se nós temos essa certeza, devemos hoje agir como se fosse o último dia nosso na Terra. Se você descobre que hoje será o teu último dia na Terra, deves fazer todo o bem possível. Porque você já parou para analisar que o ano tem 365 dias. Se você praticar um ato bom por dia, são 365 atos bons por ano. Agora imagine quantas oportunidades nós temos em um dia para praticar bons atos. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Oferecer um pão àquele que tem fome, um agasalho àquele que está nu ou que está com frio. Orar por aqueles que se encontram nos asilos, nos hospitais, nas penitenciárias, aqueles policiais que estão trabalhando. Orar pelos nossos amigos desse programa maravilhoso do YouTube e os teus familiares. Enfim, nós devemos orar uns pelos outros, porque todos nós somos irmãos em processo de evolução, queridos irmãos.
As pessoas não se melhoram porque não quer. Porque se quisesse, tudo conspira a nosso favor. Tudo. Só depende de cada um de nós. Até o próximo vídeo.